o que ele foi, o que ele está sendo, que vai ser até agora meio-dia e pouco. E agradecer a todos vocês, porque vocês também foram ótimos. Os meninos que nos ajudaram com computador, com som, com problemas de sala. Todo mundo, uma simpatia, uma gentileza. Dá vontade de voltar, dá vontade de ficar. Muito obrigada e obrigada a você, Fátima. O acordo de Lyon, ela vai fazer, que está havendo o seguinte: nós temos 2 acordos firmados na nossa pós. Um com o Porto e outro com essa Universidade de Lyon, que é extraordinário. Eu estive lá e foi muito bom. E as pessoas que têm ido lá têm gostado bastante, são muito bem recebidas. Ainda temos alguns conhecimentos em Paris 8, na Universidade de Paris 8, com a professora Maria Helena Carreira. Mas os acordos já firmados são esses 2, com Lyon e com o Porto. Então, quem se interessar, ela vai dizer agora como fazer. Porque ela estava falando lá. Português, espanhol, romeno, italiano, língua que não esteja seguindo. Vocês têm que procurar, então, caso haja interesse, a primeira coisa é aprender francês. Então, já procurar saber como é que vocês devem fazer, procurar o Serviço de Relações Internacionais, inscreverem-se, então, saibam que há critérios de avaliação para escolha, porque há poucas vagas para muita gente, então vocês têm que se inscrever, tem que ter uma certa proficiência na língua francesa, comecem desde já, caso haja interesse, a aprender o francês, e depois, quando tudo estiver certo, os papéis vão para Lyon. Lyon dá, então, a autorização, manda as cartas de aceite para que vocês possam preparar toda a documentação necessária. Mas façam tudo isso com bastante antecedência, porque o processo é longo e pesado, mas vale a pena. Eu sempre digo para os alunos que não só vale a pena pelo fato de se aprender disciplinas, de estudar de um outro método e aprender coisas de uma maneira diferente, porque as abordagens nem sempre são as mesmas, mas vale a pena, inclusive, pelo lado humano, porque culturalmente falando, nós somos bastante diferentes, mas bastante complementares também. E o francês gosta muito do brasileiro. É claro que nós temos todos aqueles clichês que nos acompanham, mas o brasileiro, geralmente, quando vai lá pela universidade, ele quebra todos esses clichês. Então, vocês serão muito bem recebidos. Tá? Muito obrigada. Bom, eu sugiro que nós comecemos já. Eu já disse para vocês o quanto eu estava feliz de estar aqui e agora eu gostaria de dizer para vocês da honra que eu tenho de estar aqui na frente agora apresentando o meu colega Pierre-Louis de Basso, que eu conheço há pouco tempo, mas de quem eu já aprendi a gostar bastante, não só pelas qualidades de pesquisador, mas sobretudo pelas qualidades humanas. E é um grande pesquisador, um grande homem, no sentido literal e no sentido metafórico do termo. E eu gostaria de apresentá-los para vocês, é uma honra realmente. O Pierre-Louis de Basso, então, é professor catedrático em Ciências de Linguagem na Universidade de Lyon, então, Lyon 2, e ele é membro de um laboratório cujo nome é ICAR, Interações, Corpos, Aprendizagem e Representações, que pertence à Escola Normal Superior de Lyon, que é uma mesma escola que existe também em Paris. E após o seu doutorado feito em Bolonha, com o professor Humberto Eco, ele ensinou de 2002 a 2013 semiótica na Universidade de Milão, onde ele também dirigiu um laboratório de pesquisa, que é o Laboratório de Semiótica e Comunicação, Semiótica Viva. Ele publicou vários artigos em revistas internacionais e uma dezena de livros. Entre as publicações mais recentes do professor Pierre-Louis de Basso, nós podemos mencionar a Semiótica, a Prova da Experiência, alguns outros livros, Semiótica da Fotografia. Ele também está no comitê de direção de uma revista Signata, Annales de Sémiotique, e de uma coleção cujo nome é Sigila. Ele dirige também uma coleção de obras transdisciplinares na editora ETS de Pisa, na Itália,
E os interesses do Pierre-Louis de Basso são bastante variados e bastante ricos. Eu vou dizer para vocês um pouquinho aqui em que consiste o trabalho de pesquisa dele, sem querer me estender muito, porque ele realmente tem um trabalho muito, muito importante, muito longo. Ele trabalha sobre a concentração na gestão de sentidos, entre as elaborações perceptivas, projeções discursivas e organizações institucionais, e isso explica a interpretação do projeto semiótico, que ele, então, leva a cabo, enquanto ciência das mediações e da diversificação das análises em relação a campos de aplicação polissensoriais. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, com trabalhos que levam em conta, por exemplo, gastronomia, espaços de venda, a retórica verbal, retórica visual. Ele trabalha com a aplicação de sincretismo nas artes plásticas, nas artes do espetáculo. Ele trabalha também ele faz uma relação, um estudo transinstitucional com teoria da organização, técnica de criatividade, etc. Então, como vocês podem constatar, Pierre-Louis de Basso tem um monte de coisas interessantes a dizer para nós, e ele pode nos ensinar muito nessa conferência, que, embora será breve, ela nos dará bastante pistas, inclusive de pesquisa que nós podemos levar a termo. Eu agradeço vocês e eu passo a palavra, sem tardar, ao professor Pierre-Louis. Obrigada. Buongiorno a tutti. Bom dia a todos. Grazie innanzitutto per l'invito. Obrigado primeiramente pelo convite. Voglio veramente ringraziare di cuore Fátima Batista. Eu queria realmente agradecer de coração a Fátima Batista, Álvaro e Raquel, Álvaro e Raquel, che hanno organizzato magnificamente questo convegno, questo congresso. que organizaram magnificamente esse congresso. Cosa che è sempre più difficile anche da noi in Europa organizzare, di queste dimensioni, di questa qualità. Uma coisa que é sempre muito difícil também na Europa organizar nessas dimensões. Ho apprezzato moltissimo l'atmosfera distesa e interlocutiva, dialogica. Eu gostei muito da atmosfera interlocutiva e dialógica. E la molteplicità delle nostre lingue. E a multiplicidade das nossas línguas. Che motivano un po' la nascita di una associazione. Que motivam também o nascimento de uma associação. Un'associazione di semiotica di lingue romanze. É uma associação de semiótica de línguas românicas. E quindi francese, portoghese, ou seja, spagnolo, francês, português, rumeno, espanhol, italiano, eccetera, italiano e etc. Che avrà vita tra il 2000, la fine del 2014 e il 2015. Quindi, que vem ter vida a partir na final de 2014 e início de 2015. Quindi spero che anche João Pessoa e tutte le persone che sono intervenute qui e che lavorano in Brasile nel campo della Então, eu semiotica, espero que João Pessoa e todas as pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil potranno avere un ruolo di primo piano in questa associazione, possam ter um papel de primeiro plano nessa associação, testimoniando il fatto che la semiotica ha una grandissima radice qui in America Latina, testemunhando que a semiótica ela tem uma grande raiz aqui na América Latina e in Brasile in particolare, e no Brasil em particular. Non solo come diffusione della semiotica europea, não só como difusão da semiótica europeia, ma ci tengo a dirlo anche come un luogo di produzione teorica originale, mas eu também posso dizer como um lugar, como um papel de produção teórica original e di analisi molto accurate e de análise muito específicas su dei corpus che non sono stati invece analizzati, indagati, studiati in sobre Europa. corpos que não foram analisados e perguntados na Europa. Il mio intervento di oggi è scritto, a minha palestra hoje ela é escrita, quindi lo leggerò. Então por isso eu vou ler. Non so se riuscirò a leggerlo tutto, non è questo il mio obiettivo. Não sei se eu vou conseguir lê-lo completamente, não é esse o meu objetivo. Sarà disponibile eventualmente poi in lingua italiana e lingua francese. Por isso eu vou disponibilizar depois em língua italiana e francesa. Ma ci tenevo a introdurre una tematica che
Mas eu gostaria primeiramente de introduzir uma Non so temática se è stata già affrontata lungo tutto questo congresso, que eu não sei se já foi falada durante esse congresso, che è la semiotica degli oggetti. que é a semiótica dos E objetos. quindi che cos'è un oggetto culturale? Então, o que é um objeto cultural? E per indagare questo ruolo degli E oggetti para indagar esse papel do objeto, bisogna in qualche maniera attraversare un po' tutto il campo semiotico, nós precisamos de qualquer maneira atravessar um pouco todo o campo semiótico. anche se mi limiterò a degli esempi, se riesco, se riuscirò, Se eu conseguir, eu vou dar exemplos também di tipo cinematografico. de tipos cinematográficos. Allora, il mio intervento è organizzato in 3 parti. A minha intervenção ela é organizada em 3 partes. La prima è di natura generale, A primeira é de natureza geral, avendo una vocazione soprattutto epistemologica, tendo uma vocação, acima de tudo, epistemológica, tanto da funzionare come una piccola presentazione della mia prospettiva teorica. para funcionar como uma pequena apresentação da minha perspectiva teórica. La seconda parte cerca invece di affrontare alcuni nodi importanti per una semiotica degli oggetti, A segunda parte ela procura afrontar alguns nós importantes para uma semiótica dos objetos, proponendo soprattutto delle piccole provocazioni ai colleghi che sono più esperti in questo argomento. propondo, acima de tudo, pequenas provocações aos colegas que são mais espertos nesses argumentos. La terza parte è quella che ho maggiormente sviluppato, A terceira parte, aquela que eu pesquisei mais, cerca di tematizzare la questione delle forme di vita degli oggetti con degli Procura- esempi presi in campo cinematografico. procura tematizar as questões das formas de vida dos objetos, que eu vou dar alguns exemplos também no campo cinematográfico. Allora, la prima parte, questa dedicata alle precisazioni epistemologiche, Então, a primeira parte ela é dedicada ao tratterà esclarecimento tra il epistemológico rapporto tra trascendenza e immanenza. na relação entre transcendência e imanência. Allora, vorrei spendere qualche parola sulla natura, sulla condizione difficile e malcerta della semiotica oggi. Então, eu queria usar algumas palavras para falar também sobre a saúde incerta da semiótica hoje em dia. C'è una certa crisi della disciplina Existe uma certa crise da disciplina che può essere spiegata in modi molto diversi. que pode ser explicada de modos muito diversos. Da una parte si può certo sostenere che c'è un'incapacità nel determinare i fondamenti della disciplina. De uma parte, nós podemos reconhecer que existe uma certa incapacidade em determinar os fundamentos da disciplina, Articolandosi con la tradizione linguistica, articulando com a tradição linguística, ma anche adattandosi agli altri linguaggi, mas também adaptando-se às outras quindi alle linguagens, linguistiche non verbali. ou seja, às linguísticas não verbais. Dall'altro lato Do outro lado, c'è l'idea di risolvere la crisi della semiotica existe a ideia de ancorar a disciplina em um modo autônomo da tradição linguística, sobretudo nas bases fenomenológicas ou cognitivas. e quindi ho già cercato di mostrare in passato che non bisogna accettare affatto questa divaricazione tra linguistica e fenomenologia, Eu procurei mostrar um passado em que não precisa aceitar de fato a desassociação entre a semiótica e que a semiótica tem, ao invés disso, ligar esses pontos de vista. e che invece bisognerebbe incrociare E ao 3 invés disso, prospettive diverse, nós temos que ligar três perspectivas diversas: quella percettiva, aquela perceptiva, quella testuale aquela textual e quella pratica. e a prática. Infatti la semiotica è una pratica. De fato, a semiótica ela é uma prática. Allora, se si può riconoscere Então, se pode reconhecer che il discorso e la percezione permettono tranquillamente que o discurso e a percepção permitem un tranquilamente fondamento, un'epistemologia basata su un'immanenza delle osservazioni, fundamento, uma epistemologia baseada na imanência da relação, quindi un'immanenza rispetto al testo, alla chiusura del testo, un'immanenza rispetto alla costruzione dei sistemi linguistici o ancora un'immanenza rispetto all'ambiente, uma imanência em relação ao texto, ao sistema linguístico cultural, ao ambiente. Per quanto riguarda invece una semiotica delle pratiche, Em vez disso, podemos falar também da elaboração do sentido das nossas condutas cotidianas.
Ebbene, qui non possiamo invece che, non c'è sempre il tentativo di gestire una trascendenza del senso. Aqui temos sempre a tentativa de gestir a transcendência do sentido. Cosa vuol dire questo? O que quer dizer isso? Noi cerchiamo di tradurre dei valori elaborati all'interno di una configurazione discorsiva, Nós procuramos traduzir os valores elaborados dentro un de testo, un film, dentro de um discurso, um texto, um in filme, un altro gioco linguistico. de outro lado um jogo linguístico. Una critica cinematografica, una chiacchierata con gli amici. Uma crítica cinematográfica, uma conversa com os amigos. Oppure di trasporre dei valori elaborati nell'esperienza percettiva Ou em vez disso, de falar de valores elaborados na experiência perceptiva in valori discorsivi, em valores discursivos. o viceversa. Ou vice-versa. Dunque la semiotica studia le forme di mediazione Então, a semiótica ela estuda as formas de mediação che permettono l'elaborazione del senso. que permitem a elaboração do sentido. Tuttavia in queste mediazioni Todavia, essas mediações, abbiamo delle trasposizioni dei radicamenti dei valori, nós temos uma transposição dos radicais de valores, che sono valori quindi fondamentalmente eterogenei. que são valores fundamentalmente heterogêneos. Per questo la nostra disciplina non può che conciliare Por isso que a nossa disciplina ela não pode, ela não pode conciliar immanenza e trascendenza. imanência e transcendência. E se non può certo oggettivare quelli che sono i nostri vissuti, E se ela não pode objetivar o que são as nossas vivências, deve almeno chiarire le forme di gestione del ela senso deve pelo menos esclarecer as formas de gestão do sentido e il modo di valorizzare l'eterogeneità. e o modo de valorizar a heterogeneidade. Quindi la prima cosa che vorrei proporvi è passare da una semiotica che ha valorizzato prevalentemente l'omogeneità Por isso a primeira coisa que eu quero propor para vocês é passar de uma semiótica que valorizou primeiramente a heterogeneidade, omogeneità, che di solito ha valorizzato l'omogeneità e quindi la chiusura ou dei seja, o testi, la fechamento dos coerenza textos, a dei coerência, testi, verso una semiotica che è capace di valorizzare anche invece l'eterogeneità. ir de encontro a uma semiótica que ela foi capaz de valorizar a heterogeneidade. Allora, secondo punto, vorrei occuparmi di quella che è dell'ampiezza, quello che potremmo chiamare l'ampiezza della vita. O segundo del ponto, senso. eu queria abordar aquilo que nós podemos chamar de amplitude da vida. Se la testualità è un piano di negoziazioni delle determinazioni semiotiche convergenti e omogenizzanti, Se a textualidade ela tem um plano de negociação das determinações semióticas convergentes e homogêneas, ogni pratica semiotica è una gestione di senso aperta, cada prática semiótica é uma gestão de sentido aberta, che costruisce localmente e progressivamente il que proprio construiu- spazio di pertinenza. que constrói localmente e progressivamente o próprio espaço de pertencimento. Ciò secondo una dialettica tra valori operativi, Segundo uma dialética entre valores operativos, vale dire eteronomi e costrittivi, eu quero dizer heterônomos e constritivos, e dei valori invece operabili, e de valores ao invés disso operáveis, che sono quindi disponibili alla nostra presa di iniziativa. nomeadamente disponíveis à nossa tomada de iniciativa. Quindi lo spazio di una pratica Então, o espaço de uma prática, non è predeterminato, ele não é predeterminado, ma è costruito dal nostro incrociare degli valori che decidono delle nostre pratiche, che ci costringono a fare delle cose, mas ele é construído através das nossas práticas que nos fazem construir coisas, e dei valori invece che sono disponibili alla nostra iniziativa, al nostro intervento, alla nostra libera trasformazione. e de valores que são disponíveis à nossa Libera iniziativa. livre iniciativa. E allora abbiamo due tipi di scenarizzazioni. Então, dei nós valori. temos dois tipos de cenarização desses valores. Abbiamo delle scenarizzazioni pragmatiche, Nós temos as cenarizações pragmáticas, quelle che favoriscono l'elaborazione della nostra presa di iniziativa aquela que favorece a iniciação da nossa presa, e della nostra iniziativa, da nossa iniciativa, della nostra progettualità, della nostra programmazione, da nossa programação. e invece delle scenarizzazioni evenemenziali, Em vez disso, as cenarizações evenemenciais, cioè legati all'accadere, ou seja, ligadas ao que acontece, in cui proviamo a anticipare le em possibilità, que nós tentamos antecipar as a quelle che possibilidades, sono le indeterminazioni dell'ambiente. àqueles que são as determinações do ambiente. L'intersezione di queste scenarizzazioni A interseção entre essas cenarizações
definisce quella che è l'ampiezza di vita del soggetto. Definem aquilo que seria a amplitude da vida do sujeito. Un'espressione che è stata usata molto in psicologia, É uma expressão que foi usada muito em psicologia, a partire dalla tradizione di Minkowski. a partir da tradição de Minkowski. Cos'è questa ampiezza di vita? O que seria essa amplitude de vida? È un'ampiezza che possibilizza l'esistenza del senso. É uma amplitude que ela possibilita a existência de vida. Allora, possibilizzazione è un neologismo, Ou seja, possibilidade é um neologismo già affermato all'interno della teoria dei sistemi, que já é afirmada dentro da teoria dos sistemas, che ci permette di cogliere la significazione del divenire que nos permite colher a significação do devenir, que é o tornar-se, in termini di concorso di possibilità querendo essa concorrência de possibilidade che si determinano reciprocamente. que se determinam reciprocamente. Quindi se pensiamo anche alla nostra memoria, Por isso, se nós pensamos também na nossa memória, possiamo reperire questa dialettica tra scenarizzazioni evenimenziali e pragmatiche. podemos pensar Questa dialettica, na dialética entre... perché il No, nostro... aspetta. La dialética tra? La dialettica tra scenarizzazioni evenimenziali e scenarizzazioni pragmatiche. Entre cenarização evenemencial e pragmática. Infatti questa dialettica possibilizza la significazione del passato. Essa dialética ela vai possibilitar La significazione del passato. a significação do passado. Abbiamo infatti da una parte la mneme, De um lado nós temos o mnemne, che Mneme. è il ricordo que é a spontaneo, lembrança espontânea, e dall'altra parte invece l'anamnesis, cioè la rimemorazione volontaria. e da outra parte a rememoração voluntária. Quindi capite bene che anche qui abbiamo un controllo sulla nostra memoria, da una parte, Podemos entender que de um lado nós temos o controle da nossa ma memória, dall'altra parte abbiamo degli eventi mnestici, degli eventi memoriali. mas de outra parte nós temos os eventos memoriais. Allora, vedete che qui abbiamo un passaggio del possibile Nós podemos observar que aqui nós temos uma passagem do possível, dalla logica interna di un sistema da lógica interna de um sistema, all'ecologia di un ambiente, à ecologia de um ambiente, di un digamos ambiente di assim, lavoro semiotico. de um ambiente de trabalho semiótico. Allora, vorrei passare un po' alla distinzione tra soggetto e oggetto. Eu queria falar um pouco sobre a distinção entre sujeito e objeto. Noi cominciamo a abitare il mondo Nós começamos a habitar o mundo, non appena la nostra identità trova una ridefinizione não apenas a nossa identidade, ela acha uma redefinição a partire dalla determinazione identitaria di A una partir- parte del nostro ambiente. a partir da determinação identitária de uma parte de nosso ambiente. C'è una sorta di determinazione bilaterale dell'identità, Existe um tipo de determinação bilateral da che identidade, infine è la semiotizzazione del nostro ambiente. que no final vai ser a semiotização do nosso ambiente. Questa determinazione bilaterale dell'identità Essa determinação bilateral de descrive un identidade, po' il passaggio tra vivere ed invece abitare il mondo. ela descreve a passagem entre viver e habitar o mundo. Abitare è dunque accettare le mediazioni semiotiche, Habitar é então aceitar as mediações semióticas, riconoscere che ogni identità reconhecer que cada identidade è implicata nella definizione di un'altra identità, ela implica na definição de outra identidade. secondo un sistema di dipendenze reciproche. Segundo um sistema de codependência. Le parti del mondo che condividono con noi delle relazioni, che scambiano dei tratti identitari con noi, sono chiamati solitamente soggetti. As partes do mundo que condividem conosco os sentidos relacionais e que trocam os traços identitários são então os sujeitos. Tuttavia, se giungiamo a riconoscere che alcuni di essi non hanno Se chegamos a reconhecer que algum desses seres un'autonoma iniziativa não tem uma autônoma iniciativa nella promozione na dell'interazione, promoção da interação, ecco che li riclassifichiamo come dei semplici oggetti.
Então nós vamos os classificar como simples objetos. È per questa ragione che lo statuto di oggetto rimane più fluttuante. Então é por essa razão que o estatuto de objeto ele fica mais flutuante. In effetti la sospensione della presa di iniziativa, dell'iniziativa dell'oggetto, Em efeitos, a suspensão da tomada da iniciativa autônoma do objeto, continua a rimanere piuttosto sospetta, ela continua sempre muito suspeita. come se si potesse nascondere in realtà un ruolo attivo, Como se nós pudéssemos esconder, na realidade, um papel ativo, impercettibile, imperceptível, latente, ma che si comincia già a intravedere. mas é um ponto que se começa já a ver um certo animismo do objeto. E quindi si comincia, come in molte culture, a vedere un certo animismo dell'oggetto. Então, em algumas culturas se começa a ver um certo animismo do objeto. Allora, dall'altra parte, anche il soggetto rischia però di tornare a essere trattato come un semplice. Então, de outra parte, nós temos o risco do objeto, do sujeito, ser tratado como um simples objeto. Per esempio, si Por può esempio. ritenere di per sé inappropriata, Por exemplo, nós non appropriata, se ritiene, podemos falar como não apropriada la presenza di un corpo in una scena vietata. a presença de um corpo em uma cena proibida. Allora il corpo, in questo caso il nostro corpo, funziona come una specie di ostacolo O improprio, corpo, nesse caso, o nosso corpo, ele funciona como uma espécie de obstáculo impróprio o come un obiettivo imprevisto. ou como um objetivo imprevisto. E allora pensate alla semiotica del diritto, Então, vamos pensar a semiótica do a direito. categorie come capacità, A imprudenza, categorias como capacidade, imprudências, inattenzione, desatenção, negligenza. negligência. cioè tutti quegli attentati involontari nei confronti di altri soggetti Então, todos aqueles atentados involuntários no confronto com outros sujeitos o di beni pubblici ou bens públicos o privati ou privados che interessano la persona que fisica, interessa a pessoa física, che è moralizzata per il divieto stesso di potersi ridurre a semplice oggetto. que é moralizada pela proibição que o faz reduzir a um simples objeto. Noi non possiamo ridurci a semplici oggetti. Nós não podemos nos reduzir a simples objetos. Tant'è che il diritto ci parla di persona fisica, anche in portoghese credo che si dica pessoa fisica. Sim. Tanto que o direito ele fala de pessoa física, em português nós falamos de pessoa física. E anche in inglese si usa in maniera altrettanto paradossale natural person. E em inglês a gente fala também de uma Persona maneira naturale. Sim, de uma maneira um tanto paradoxal, a pessoa natural. Vedete che abbiamo quasi paura di un vuoto di senso Vocês podem ver que nós temos quase um medo de um vazio de sentido che si riduce que se reduz paradossalmente paradoxalmente solo perché ci attribuiamo una colpevolezza só porque nós nos atribuímos uma culpa, e quindi l'impossibilità di ridurre então uma impossibilidade de la presenza reduzir fisica del soggetto a presença física do sujeito a un puro oggetto, a una a pura um puro occupazione di spazio. objeto, a uma pura ocupação de espaço. E quindi al fantasma animistico dell'oggetto Então, ao fantasma animístico do objeto, si aggiunge paradossalmente quello della colpevolezza originaria e ubiqua, cioè che è dappertutto, del corpo umano. se adiciona então a culpa originária e umbíqua, Che è dappertutto. que está em todos os lugares do corpo humano. Da una parte il corpo umano non può ridursi a mera presenza fisica, De uma parte, o corpo humano ele não pode ser reduzido a uma mera presença física. dall'altra diventa una sorta di macchina di possibilizzazione, Do outro lado, ele vira um tipo de máquina de possibilidade, cioè di costruzioni di relazioni fortuite, ou seja, de construção de relações casuali, casuais. aprende una dimensione avventurosa Ele toma uma dimensão aventurosa, che pare in qualche maniera mappare, cartografare que ele aparece mapear, cartografar i limiti stessi della nostra responsabilità. os limites da nossa responsabilidade. Una responsabilità di fronte all'emergenza del puro caso. Uma responsabilidade a partir da emergência do puro acaso.
Queste riflessioni Essas reflexões hanno qui un principale obiettivo, têm aqui um principal objetivo. quello di mostrare come l'interrogazione sullo statuto degli oggetti Aquele de mostrar como a interrogação em cima do estatuto dos objetos abbia delle conseguenze immediate di ordine semiotico. tem das consequências imediatas de ordem semiótica. Infatti, seguendo i paradossi dell'animismo dell'oggetto Por isso, seguindo os paradoxos de animismo do e objeto della colpevolezza della persona e da fisica, culpa da pessoa física, abbiamo già oltrepassato le determinazioni ontologiche, nós já passamos da determinação ontológica, che sono già bruciate, tra virgolette, que já estão queimadas, entre aspas, in delle poste di significazione, in delle ragioni di significazione. nas razões de significação. Quindi non abbiamo affatto bisogno in semiotica di interrogare l'ontologia degli oggetti. Por isso nós não fizemos Non abbiamo qui? Por isso nós não de fato interrogamos a ontologia dos objetos, Dal momento che l'assimilazione do momento que a assimilação tra soggetti e oggetti entre sujeito e objeto è tanto produttiva é tão produtiva quanto lo è la loro dissimilazione, la loro distinzione. quanto é a dissimilação, a distinção. Vorrei adesso parlare di ripercorrere un po' quella che è stata la semiotica degli oggetti, soprattutto nella tradizione greimassiana. Eu queria falar um pouco sobre aquilo que foi a semiótica dos objetos. Al centro della semiotica greimassiana sobre a semiótica greimassiana. ci sono le proprietà fattitive dell'oggetto. No centro da propriedade greimasiana existem as propriedades fatitivas, Cioè che gli oggetti possono farci fare delle cose, Ou seja, os objetos eles podem nos fazer coisas. ci invitano a fare delle cose, cioè Eles nos convidam a fazer coisas. hanno un potere manipolatorio su di noi. Eles têm um poder manipulatório sobre nós. Tuttavia l'oggetto non è che un passaggio, un connettore Todavia, o objeto não é que ele seja in una rete più vasta di deleghe culturali, em uma rede mais vasta de delegações culturais, che normalmente sono regolate da istituzioni que normalmente são reguladas por e instituições sostenute da delle credenze collettive. e sustentadas por crenças coletivas. Quindi questa fattività dell'oggetto, questa Por isso- capacità di far fare Por isso que dell'oggetto, essa fatividade do objeto, essa capacidade de fazer do objeto, può funzionare solamente se questi ultimi sono prefissati anticipatamente. pode funcionar apenas se esses últimos eles são antecipados. Se il ruolo degli oggetti è interno a uno spazio culturale specifico, Se o papel do objeto ele é interno a um espaço cultural específico. se questo ruolo è capace di tradurre delle intenzionalità a volte divergenti, Se esse papel ele é capaz de traduzir a intencionalidade, o è capace di tradurre delle valorizzazioni diverse. ou é capaz de traduzir valorizações diversas. Quindi la presenza dell'oggetto, il ruolo dell'oggetto dipende da uno scenario polemico o Por contrattuale, isso a presença do objeto, o papel do objeto, ele depende de um cenário polêmico ou contratual, che però può pur tuttavia que pode, todavia, ricadere nell'animismo dell'oggetto recair no animismo do objeto o nella pura responsabilità della persona fisica. ou na pura responsabilidade da pessoa física. Per farvi un esempio, vi vorrei ricordare il famoso coltello di Macbeth, Para usar um exemplo, eu queria lembrar para vocês a famosa faca de Macbeth, che deve uccidere il re per prendere il potere que ela tem que matar o rei para ter o poder, e che descrive tutto il suo crimine e que descreve todo o seu crime come condotto dal coltello. È il coltello che lo guida verso il corpo del re. como se fosse culpa da faca, como se a faca ela o conduzisse para o corpo do rei. E tolti però questi eccessi, questo nostro fantasticare un animismo dell'oggetto, Tirando esse nosso fantasiar sobre o animismo do objeto, la fattività degli oggetti, il far fare degli oggetti, a fatividade do objeto, a capacidade de fazer, traduce normalmente degli interessi sociali asimmetrici. traduz normalmente os interesses sociais assimétricos. Per esempio, i dossi dissuasori, As lombadas das nossas ruas, che sempre più vengono posti lungo le nostre strade, que a gente vê colocadas nas nossas per esempio estradas, davanti a una scuola, por exemplo, na frente de uma escola, possono garantire il rispetto dei limiti di velocità elas podem garantir o respeito dos limites de velocidade
Traducendo la prospettiva di valorizzazione dell'istituzione, traduzindo a perspectiva de valorização da instituição, cioè salvare i pedoni, salvare le ou persone per seja, strada, salvar os pedestres, as pessoas da rua, nella prospettiva totalmente diversa dell'automobilista, na perspectiva totalmente diversa daquela automobilística, che non vuole affatto rovinare le sospensioni della sua macchina. daquela pessoa que não quer de fato estragar a suspensão do seu carro. Quindi il dosso dissuasore è un agente semiotico traduttivo Por isso, a lombada ela é um agente semiótico tradutivo e che riesce a mettere in comunicazione interessi sociali diversi. e que consegue colocar em comunicação interesses sociais diversos. Allora vi vorrei porre la domanda: Então eu queria vos propor a pergunta. qual è la differenza tra una funzione operativa Qual a pragmatica diferença entre uma função operativa pragmática e una funzione invece comunicativa? e uma função, ao invés disso, comunicativa? L'idea di cambiare la guida dei veicoli, la velocità di guida dei veicoli A ideia de mudar a velocidade dos e i veículos controlli istituzionali sulla velocità e os controles institucionais sobre a velocidade trovano nello stesso tempo una passerella procuram ao mesmo tempo uma passarela per tradurre i valori identitari, para traduzir os valores identitários, quelli dell'istituzione, del aqueles da comune per esempio, instituição, da prefeitura, por exemplo, e quelle del cittadino. e aquela dos cidadãos. Una tale traduzione è una questione eminentemente comunicativa, Essa tradução ela é uma questão eminentemente tradutiva, che informa e struttura la funzione dei dossi di rallentamento que estrutura a função das lombadas. in modo simmetrico, totalmente simmetrico. De modo totalmente simétrico, La comunicazione dello stato funzionale a interno a una macchina, a comunicação do estado funcional de cioè dentro di una funzione do attiva carro, nella macchina, ou seja, de uma função ativa do carro, diviene l'occasione per trasformare la competenza del soggetto, ela vem uma ocasião para transformar a competência do objeto, per riqualificare il suo sistema di attesa, para requalificar o seu sistema de il suo sistema di attese, di attività, di quello, Sì, di quello di che, attività. di quali sono i suoi programmi, Sim, sim. e nonché la gestione del suo tempo di lavoro. Então a gestão do seu tempo de trabalho. Insomma, infine, un segnale di una funzione in atto Então é um sinal de uma função inata. non può che produrre altre funzioni narrative Ela não pode produzir e outras una funções ristrutturazione narrativas delle relazioni tra l'oggetto e il e uma soggetto. relação entre o objeto e o social. Ma allora qual è la distinzione tra significazione e funzione? Então, qual é a diferença entre significação e função? La funzione non è che un valore tra altri, A função ela não é mais nada que um valor un significato entre outros, relazionale um significado relacional che entra dentro dei processi di comunicazione. que entra nos processos de comunicação. Un altro argomento centrale nella semiotica degli oggetti è la Um outro distinzione argumento central na semiótica dos objetos tra protesi e interfaccia. é uma distinção entre prótese e interface. Per esempio Umberto Eco ha dedicato lunghi studi Por exemplo, Humberto Eco ele dedicou longos estudos sulla nozione di protesi, sobre em cima da noção de prótese. mentre molti studiosi dei media pongono l'accento soprattutto sulle interfacce. Por outro ponto, grandes estudiosos colocam o foco na questão da interface. Allora, poniamoci il problema di cogliere quali sono le relazioni tra un oggetto come protesi, Então come- vamos usar di un oggetto come protesi, per esempio, vamos diferenciar um objeto prótese, per esempio questo microfono por che sta exemplo, amplificando la mia voce, esse microfone que está amplificando a minha e voz, un'interfaccia come un insieme di comandi su cui e posso uma operare il soggetto. interface como um sistema de comandos que eu posso operar o microfone. Allora, tra interfaccia e protesi Então, entre interface e prótese, possiamo ritrovare un continuum di elaborazioni semiotiche podemos encontrar uma continuidade de elaborações semióticas nelle relazioni soggetto e oggetto, tra nas soggetto e relações oggetto, entre sujeito e objeto, che possono ben mostrare la fusione degli aspetti funzionali que e degli podem aspetti comunicativi. mostrar as funções de objetos funcionais e comunicativos. Per esempio, sappiamo come si passi dal sistema di controllo e comando, Por exemplo, nós sabemos como os passos de um sistema de controle e de comando, cioè l'interfaccia, ou seja, a interface, alla totale introiezione dell'oggetto nel soggetto, a total introjeção do objeto no sujeito, protesi, prótese, in quanto competenza estesa e ottimizzata enquanto competência otimizada o ristretta e specializzata. ou estreita e especializada. Quando ho una protesi non dico che i miei occhiali
ti stanno vedendo o vi stanno vedendo. Eu não digo que os meus óculos estão olhando Gli você. occhiali, Ma diciamo che noi stiamo vedendo, perché la protesi diventa trasparente rispetto al corpo. Mas digamos que nós estamos vendo, porque a prótese ela se torna transparente. Tuttavia questo passaggio tra una funzione proiettata Todavia, essa função de uma função projetada nel sistema di comandi, cioè nell'interfaccia, no sistema de comando, ou seja, na interface, verso invece una funzione pienamente assunta, introiettata, ela una funzione tenta uma função introjetada è regolata dalla mediazione di una scienza che chiamiamo ergonomia. e regulada da mediação de uma ciência que nós chamamos de ergonomia. Che cosa fa l'ergonomia? O que faz a ergonomia? Cerca di ridurre lo spazio comunicativo Ela procura reduzir o espaço comunicativo necessario per negoziare e costruire l'articolazione tra una competenza del soggetto necessária para negociar e construir uma competência do sujeito e le proprietà dell'oggetto. e a propriedade do objeto. In breve, l'assunzione funzionale Em breve, a assunção funcional e la rideterminazione e a identitaria, redeterminação identitária, vale a dire da una parte l'uso e dall'altra parte la comunicazione, vale dizer de uma parte o uso e da outra a procedono comunicação, assieme elas procedem juntas in una mistura, in una mescolanza irrisolubile. em uma mistura insolúvel. Allora, questo schema che posso mostrare in francese Então, essa tela que eu vou mostrar em francês e poi eventualmente in italiano, e depois em italiano, che deve essere letto da sinistra verso ela destra, tem que ser lida da esquerda para a direita. mostra il passaggio tra due logiche diverse, totalmente Ela diverse. mostra a passagem entre duas lógicas totalmente diversas. L'interfaccia e la protesi A interface e a prótese. e l'ergonomia che sta al centro E a ergonomia que está no centro studia la convergenza possibile tra l'identità degli oggetti estuda a convergência possível entre a identidade do objeto e l'identità dei soggetti, e a identidade do sujeito, in modo di chiarire una scena di em interazione modo de esclarecer uma cena de interação e soprattutto di ridurre i margini di sicurezza e, nella pratica sobretudo, d'uso. de reduzir as margens de segurança da prática. Allora, l'ergonomia vuole ottimizzare il lavoro, Então, a ergonomia ela quer otimizar o trabalho, vuole dare un ordine all'energia, ela quer dar uma ordem à energia, offrire un'organizzazione adattativa oferecer uma organização adaptativa e spesso molto consapevole e avveduta nella spesa delle energie. Un'organizzazione ben avveduta, consapevole. uma organização bem vista na espécie do objeto. Questo fine è perseguito secondo un doppio intervento. Esse fim ele é seguido por uma dupla intervenção. Da una parte l'interazione tra soggetti e oggetti deve essere predisposta e facilitata riducendo l'estensione e la complessità dell'interfaccia. De uma parte, a interação entre sujeito e objeto ela tem que ser predisposta e facilitada, reduzindo a extensão e a complexidade da interface. Dall'altra l'ergonomia segnala che una assunzione immediatamente protesica non è favorevole quanto, a dire il vero, impossibile. De outro lado, a ergonomia ela mostra que uma assunção imediatamente uma assunção imediatamente da prótese ela não é favorável e que não é, mas também não é impossível. Allora, l'ergonomia Então, a vorrebbe stabilire ergonomia infine un comfort narrativo nelle ela relazioni quer tra il soggetto e gli estabilizar oggetti, um conforto narrativo nas relações entre sujeito e objeto, secondo una sorta di disponibilità reciproca, segundo uma relação de disponibilidade recíproca, che ha la parvenza quasi di una piena domesticazione. que tem uma função quase de uma plena domesticação. Non appena si rinuncia alla tradizione dei prodotti, nella produzione industriale, per É esempio, assim que nós renunciamos à produção industrial, a beneficio dell'innovazione, a benefício da inovação. ecco che l'ergonomia diviene sempre più importante, Então a ergonomia ela vem sendo cada vez mais importante, perché bisogna preservare i margini di sicurezza negli porque usi é preciso preservar as margens de segurança e questi usi nuovi, questo confronto nuovo con dei dispositivi e esses inediti novos modos de usar os dispositivos inéditos obbligherebbero a un'espansione enorme di comunicazione nos obrigam a uma expansão enorme de comunicação per creare delle competenze para criar competências e calcolare i tempi di intervento rispetto all'oggetto. e calcular os tempos de intervenção a respeito dos objetos.
E quindi l'ergonomia cerca di ridurre questo spazio di Então a comunicazione. ergonomia ela procura reduzir esse espaço do objeto. Allora, per riassumere, se l'interfaccia è la consacrazione restrittiva dell'oggetto a specializzare una mediazione relazionale tra Então, questo secondo? Sim. Então, para reassumir, se a interface é a concretização restritiva do objeto, a especializar uma mediação relazionale, possiamo dire. intrarrelacional in rapporto alle istanze di regolazione e di controllo avanzate dall'utente, em relação à regulação do controle Promosse dos avançados utilizadores. l'ergonomia risponde al tentativo di ridurre al minimo A ergonomia ela responde à tentativa de reduzir ao mínimo la necessità di rinegoziare localmente le articolazioni interidentitarie a necessidade de renegociar localmente as articulações interidentitárias tra il soggetto e l'oggetto entre o sujeito e o objeto, che l'interfaccia cercherebbe di strutturare. que a interface ela procuraria destruir. La protesi invece è una sorta di disindividuazione dell'oggetto A prótese, ao invés disso, é uma espécie de perda de identidade do objeto, il quale diviene progressivamente assorbito nell'identità del soggetto. em qual vem progressivamente absorvida na identidade do objeto. Allora, per meglio comprendere Então, para melhor compreender le forme più estreme dell'interfaccia della protesi, as formas extremas da interface da prótese, possiamo usare due esempi. podemos usar dois exemplos. Allora, da una parte la classe dei cavatappi Então, de um lado, a classe dos saca-rolhas, e dall'altra parte l'invenzione della Steadicam, cioè di una macchina cinematografica che viene attaccata al corpo e de outro lado uma fotografo. produção de uma máquina, de uma câmera cinematográfica que vem ligada ao corpo do fotógrafo. Allora, se guardate il cavatappi, questo è un cavatappi molto tecnologicamente avanzato. Então, se vocês olham o saca-rolha, esse saca-rolha ele é muito tecnologicamente avançado. Il cavatappi è un oggetto semplice, ma vuole enfatizzare, porre l'accento O saca-rolha ele é muito simples, mas ele quer de certa forma sull'interfaccia. enfatizar. Vedete che interfaccia complicata, estremamente complicata. Ele quer enfatizar sobre a interface. Vocês podem ver que existe uma interface complicada. Perché? Por quê? Perché si vuole evidentemente esaltare, Porque se quer evidentemente exaltar, estetizzare in qualche maniera estetizar de qualquer il maneira potere estrattivo del proprietario della bottiglia o poder extrativo do proprietário da garrafa e il coinvolgimento del degustatore e o envolvimento do degustador nella ritualità di bere del vino. no ritual de beber um vinho. Quindi il cavatappi esige il rispetto di una forma estetica, di una Então, o procedura estetica, saca-rolha ele exige um respeito Ele- de uma estética e l'ergonomia cerca in questo caso di sublimare lo sforzo fisico e a ergonomia ela procura de certa forma sublimar o esforço físico, e dunque il lavoro dell'utente ou seja, o trabalho do utilizador, secondo una sorta di estetizzazione del gesto. segundo uma forma de estetização do gesto. La Steadicam invece A Steadicam, que è é una macchina a da câmera, presa che é si uma adatta máquina de filmadora che si adatta totalmente al corpo que se dell'operatore adapta totalmente ao corpo do operador. e ciò al punto che il cameraman potrebbe dimenticarsi dello strumento E ele chega até um ponto em que o cameraman ele pode esquecer do per instrumento. assecondare tutti quelli che sono i movimenti naturali, saltare, correre. E prestar atenção em todos aqueles que são os movimentos secundários, pular, correr. Una protesi quindi totale Uma prótese, então, total, che ci permette di non fare più nessuna attenzione estetica que nos permite não lembrar mais de nenhuma atenção estética, all'interazione con il dispositivo. a interação com o dispositivo. Bene, Bem, adesso volevo, visto che abbiamo parlato molto di oggetti, agora eu queria, visto que nós falamos muito de objeto, vorrei spendere qualche parola tra le relazioni tra testi e oggetti. eu queria usar algumas palavras para falar entre a relação do texto com o objeto. Allora, a livello di pertinenza che è proprio degli oggetti, Ao nível de pertencimento que é próprio dos objetos, si è già di fronte a un'intersezione di pratiche di produzione,
Nós di estamos interpretazione, em frente à interface de produção, de interpretação di e trasmissione, de transmissão, che dipendono da giochi linguistici diversi. que depende de jogos linguísticos diversos. Allora, cosa fa l'oggetto rispetto al testo? Então, o que é que faz o objeto em relação ao texto? Dato che sempre il testo deve divenire oggetto, Tendo em vista que sempre o texto deve divenire oggetto, cioè deve assumere una materialità. ele tem que assumir uma materialidade, ele tem que virar objeto. L'oggetto problematizza l'accesso alle strutture testuali. O objeto ele problematiza o acesso à estrutura textual. Non può essere ridotto mai alle sole strutture testuali. Ele não pode ser reduzido mais a só ser uma estrutura textual. Perché dipende da altre logiche. Porque ele depende de outras lógicas. Una logica dei supporti, Uma lógica de suporte, una logica della uma commercializzazione degli lógica oggetti. de comercialização dos objetos. Quindi capite che l'oggetto Então vocês entendem que o objeto diventa un centro di eterogeneità, ele vira um centro de heterogeneidade, di convergenza di giochi linguistici de diversi, convergência de jogos linguísticos diversos, rispetto a un testo che vorrebbe invece em ancorarsi respeito a um texto que queria, ao invés disso, a un ancorar-se codice, a un linguaggio a um determinato. código, a uma linguagem determinada. E questo ci spinge, devo un po' Então riassumere, eu vou pular um pouco agora. ci spinge un po' a riassumere, vado un po' più a braccio, il fatto che il testo si trova proprio perché deve diventare O oggetto texto ele se encontra, ele tem que se tornar objeto, a entrare anche in uno scenario di a implementazione. entrar também em um cenário de implementação. Cos'è un scenario di O implementazione? que é um cenário de Uno scenario in implementação? cui l'oggetto culturale diviene pubblico Um cenário em que o objeto cultural ele vira público e disponibile al nostro godimento, al nostro uso, alla nostra e fruizione. disponível ao nosso uso. E quindi vedete che si pone un problema del rapporto omogeneo e o disomogeneo Por isso que nós podemos ver que existe um problema entre a relação homogênea e heterogênea o eterogeneo ou heterogênea, tra quelli che sono i valori che governano lo scenario di fruizione, di naqueles que consumo di un são os oggetto, valores que determinam os valores di fruizione, di Não, não, em quelli consumo. che sono i valori, In quelli che sono i valori invece del testo, quelli sono i naqueles valori que são os valores ao dell'enunciazione. invés disso do texto, da enunciação. Quindi l'interpretazione Por isso a interpretação è sempre un equilibrio é tra sempre um equilíbrio il modo con cui l'oggetto viene convocato entre o modo como o objeto vem convocado dentro uno scenario istituzionale, dentro de um cenário per institucional, esempio la scuola, por exemplo, a l'università, escola, a universidade, e le strategie discorsive e a estratégia discursiva, che sono organizzate dentro lo spazio del testo. que são organizadas dentro do espaço do texto. Quando c'è una forte solidarietà Quando existe uma forte solidariedade tra lo spazio di implementazione entre e lo o spazio di espaço, enunciazione, entre o espaço de implementação e o espaço de anunciação, è possibile instaurare delle pratiche interpretative instaurar práticas interpretativas e non invece delle pratiche d'uso. e não, ao invés disso, práticas de uso. E la pratica interpretativa ha la particolarità E a prática interpretativa ela tem a particularidade di rispettare la trasmissione culturale, de respeitar a transmissão cultural, l'origine del testo, a origem do la texto, genesi storica del a testo, gênese histórica do e texto quello che qui chiamo lo spazio di istanziazione, e aquilo que aqui nós chamamos de espaço de istanziazione, cioè di istanziazione, produzione del de testo. produção do texto. A volte le parole sono difficili come istanziazione, perché non ho usato Muitas produzione? vezes as palavras elas são difíceis como istanziazione, porque nós não podemos usar, por exemplo, produção. Perché, per esempio, ci ha insegnato Marcel Duchamp, Porque, por exemplo, nos ensinou Marcel Duchamp, o in genere gli artisti ou então os artistas delle avanguardie, das che si può vanguardas, prendere un oggetto tale quale, que podemos pegar qualquer objeto, senza tal cambiarlo, qual, sem mudá-lo, e leggerlo a opera d'arte, e lê-lo como uma obra de arte, senza aver prodotto nulla di nuovo. sem ter produzido nada de novo. Quindi la produzione di segni, Por isso, a produção de sentido i segni, dos signos, non è per forza legata all'iscrizione, não é per forza legata alla scrittura. não per forza, não, é la Non è espressione. necessariamente. Não é necessariamente ligada à expressão. Ma può essere benissimo, un segno può essere benissimo costruito anche per
mostrazione, mas ostensione. pode ser muito bem construído só para mostrar. Mostrare, ostensione, ostendere. Bene. Un caso tipico di convergenza degli spazi Então, um caso típico de convergência dos espaços è quello della quadratura sviluppata nella pittura. é aquele do enquadramento visto na pintura del 600. Na pintura do 600. Per cui vedete che la parte architettonica, Por isso vocês podem ver que a parte arquitetônica, quella della chiesa, della costruzione della aquela chiesa, da la parte igreja, da solida, construção materiale, da igreja, a parte sólida e material, cerca di convergere, di procura valorizzare convergere. la pittura, ela procura valorizar a pintura, così come la pittura cerca di mimare l'architettura. assim como a pintura ela procura fazer parte da arquitetura. Quindi ci sono due movimenti, un movimento dallo spazio di implementazione, Por che è isso la nós chiesa, temos dois movimentos, um do espaço de implementação, que é a che va igreja, verso il testo pittorico, que vai ao encontro do texto pictórico, e un movimento del testo pittorico che cerca di sposare, di mimare quello che è lo spazio di e o implementazione. movimento do aspecto pictórico que procura casar a arquitetura da igreja. Ragionando, allora, visto che siamo arrivati a ragionare sull'opera d'arte, Pensando, agora que nós chegamos ao ponto de pensar sobre obras de arte, dobbiamo porci il problema di qual è l'identità nós dell'opera. temos que colocar o problema, qual é a identidade da obra. Allora, è notoria una distinzione, è riconosciuta, famosa, una distinzione Então, fatta é notória a distinção reconhecida famosamente da un grande semiotico argentino, Prieto, Luis Prieto, de grande semiótico argentino, Luis Prieto, tra l'identità numerica, entre a identidade numérica, che può essere attribuita a un solo esemplare, que pode ser atribuída oggetto. a só exemplar de objeto, totalmente irriproducibile in quanto tale, totalmente irreproduzível, e quella che invece è l'identità specifica, e aquela que ao invés disso é a identidade específica, che è invece un pacchetto di caratteristiche definitorie que é uma caixa de características definitórias o di tratti identitari ou de traços identitários che stabiliscono il tipo di oggetto. que estabilizam o tipo de objeto. Allora abbiamo due regimi fondamentali Então nós dell'opera temos d'arte. dois regimes fundamentais. Un regime autografico Regime autográfico, che è basato sull'esemplare que é irriproducibile, baseado no exemplar irreproduzível, e invece un regime allografico. e ao invés disso regime alográfico. Allos vuol dire altro, Allos quer dizer Grafia, outro, quindi- grafia. quindi è l'idea di un'arte a due fasi, É uma ideia de uma arte em duas fases, come la musica, como a música, dove spesso chi scrive la partitura onde geralmente quem escreve a partitura non è quello che la esegue poi. não é aquele que vai executar depois. Un pianista come Pollini può suonare Beethoven, Pianista ele pode tocar Beethoven, ma non c'è coincidenza tra le due identità, tra i mas due não existe artisti. coincidência entre as duas identidades, entre os dois artistas. Vedete che una musica esiste podem solo ver. perché c'è qualcuno che l'ha scritta, ma Vocês anche solo podem perché ver. qualcuno l'ha tradotta in un oggetto. Que uma música ela existe só porque alguém a escreveu, mas também só porque alguém a traduz em objeto, In un oggetto sonoro. em objeto sonoro. E c'è bisogno nella trasmissione culturale di due persone diverse, E é preciso na transmissão cultural duas pessoas diversas, ma anche di due oggetti diversi. mas também de dois objetos diversos: La partitura a partitura e l'oggetto sonoro. e o objeto L'esecuzione. sonoro, a execução. Quindi cominciate già a capire che quando ci si avviciniamo alle arti allografiche Então vocês começam a entender que quando nós começamos a comincia a entrare un a problema nos di aproximar trascendenza. as artes, nós começamos a ver o problema de transcendência. Devo studiare lo spartito? O devo studiare spartito. la notazione? Eu tenho que estudar Lo spartito, la notazione, il pentagramma. o pentagrama, O devo studiare invece l'esecuzione? ou eu tenho que estudar a execução. Allora, se ci confrontiamo con il cinema, Então, se nós confrontamos com o cinema, beh, ci accorgiamo che è un caso molto particolare. nós vamos entender que é um caso muito particular. Da un lato possiamo notare una forte resistenza dell'opera De cinematografica lado, nós podemos notar uma forte resistência da obra di cinematográfica fronte all'inevitabile perdita nel tempo di alcune sue proprietà. em
relação a algumas atuais perdas das suas propriedades. Cioè anche la pellicola cinematografica si rovina, perde dei tratti. Ou seja, também a película cinematográfica ela se estraga, ela Quindi perde. esistono copie tagliate dei film, Por rovinate. isso existem cópias cortadas dos filmes, estragadas. Quindi che hanno perso una parte della loro identità Ou specifica. seja, que perderam uma parte da sua identidade específica. Dall'altro, Do outro il lado, cinema o cinema esiste per delle identità numeriche plurali. existe como identidade numérica plural. Cioè c'è una messa in circolazione Ou nello seja, stesso momento ou seja, são colocadas em circulação ao mesmo momento di più pellicole, di più copie del film. muitas cópias do filme. Non solo, ma se ci pensate, le copie di un film, per Não esempio só un film isso, mas se vocês pensam, por exemplo, as cópias de um filme, arriva qui in Brasile con un doppiaggio chega aqui no Brasil com uma o tradução con dei sottotitoli. ou com subtítulos. Quindi con un'edizione, una forma editoriale specifica per il Ou mercato seja, brasiliano. com uma edição, com uma forma editorial específica para o mercado brasileiro. Eppure si tratta sempre della stessa opera, Mas sempre se trata da mesma obra, con lo stesso film, o mesmo con la sua filme, stessa identità. com a sua mesma identidade. Siamo insomma di fronte a quello che viene chiamato tecnicamente un'immanenza plurale. Então nós estamos na frente daquilo que vem chamado de imanência plural. È la tipica formulazione di Gérard Genette, un'immanenza plurale. La imanenza. Immanenza Imanenza. Plurale. Plural. È un caso che per esempio É um caso que, por exemplo, è stato esemplificato foi exemplificado da Mr. Arkadin, un film di Orson Welles, da Mr. Arkady, de um filme de che Orson Welles, è stato distribuito contemporaneamente que foi distribuído contemporaneamente con dei montaggi diversi. com montagens diversas. E quindi era un'opera che esisteva fin da subito con delle varianti. Então era uma obra que ela foi criada já com variantes. Allora, nell'immanenza lacunosa, quella con delle perdite di tratti identitari, Na imanência com as perdas de traços identitários, così come l'immanenza plurale fatta di tante varianti, assim como a imanência plural feita de tantos ci variantes, si può accorgere del distacco concettuale podemos perceber destaques che conceituais si viene a creare tra opera e testo. que se cria entre obra e texto. Anche la distinzione tra le proprietà immanenti dell'opera Também a diferença entre as propriedades imanentes da obra e le proprietà contingenti della manifestazione, e as dell'esecuzione, propriedades contingentes da manifestação, o che dipendono dallo spazio di implementazione, ou come que, un museo, ou per que esempio. depende do espaço de implementação, como um museu, por exemplo, Sembra diventare un'opera, sembra diventare un prodotto della relazione estetica, ela parece um produto da dimensão estética. se non anche della familiarizzazione, della nostra conoscenza nel tempo E dell'opera. também uma familiarização, o nosso conhecimento do tempo da obra. Allora, ci tengo molto a sottolineare Ou seja, eu sublinho isso, che questo riconoscimento teorico di un distacco tra testo e que opera esse reconhecimento teórico num destaque entre texto e obra non sfocia, non arriva affatto a una deriva soggettivistica, não chega de fato a uma derivação soggettivistica, subjetiva, idealista della relazione da estetica, relação estética, ma sembra proporre invece dei principi regolativi mas parece propor princípios regulativos, reguladores, per la caratterizzazione della forma di vita dell'opera, para a caracterização da forma de vida da obra, capaci di restituire un ruolo integrato capaz de restituir um papel integrado a una filologia a materiale uma filologia material e a una semiotica testuale. e a uma semiótica textual. Un ruolo riconosciuto a partire Um papel reconhecido a dalle partir pratiche di fruizione, di das godimento práticas dell'opera. de frição de apreciamento de uma obra. Quindi la preservazione dell'eredità metodologica dell'analisi Por testuale isso, a preservação da hereditariedade metodológica de análise textual, può trovare finalmente un'articolazione ela pode achar finalmente uma articulação tra la trascendenza dell'opera d'arte, entre a transcendência da ópera che da può obra de esistere arte, per esempio sotto varianti que diverse, pode existir, por exemplo, variantes diversas, e la costitutiva transtestualità dell'opera. e a Transtestualità. Tra la trascendenza dell'opera d'arte a constitutiva. si può E a costruire Constituição- un'articolazione tra la trascendenza dell'opera d'arte Se che pode vive construir uma relação entre
entre a transcendência da obra de arte e la transtestualità. E a transtextualidade. Allora, che cos'è la transtestualità? Então, o que é a transtextualidade? Beh, è il fatto, come ci ha raccontato bene Genet, De fato, como nos contou bem Genet, che un'opera è interpretabile solo all'interno di un intertesto, que uma obra ela é interpretável apenas dentro de um intertexto, cioè di un dialogismo ou intertestuale, seja, de um dialogismo intertextual, che lo spazio di implementazione dell'opera que o espaço de implementação da obra prevede sempre dei paratesti, prevê sempre paratextos, dei commenti critici, delle locandine per esempio per i film, comentários críticos, cartazes de filmes che ci permettono di avvicinarci all'opera, que nos permitem a aproximação da obra, di capirne il genere testuale. de entender o gênero textual. Un'opera ancora vive attraverso tutte le sue trasformazioni nel tempo, Uma obra ela ainda vive apesar de todas as suas le transformações parodie no che tempo, subisce, as paródias que aparecem, le trasposizioni che vengono fatte, per esempio As da un transposições- romanzo a un film. as transposições que são feitas, por exemplo, de um romance para um filme. Quindi è nato un forte movimento in semiotica Então nasceu um forte movimento na che semiótica ci sposta dal racconto al libro come Che- oggetto anche materiale, que nos desloca dal testo al do libro texto ao livro, anche come oggetto materiale, também como objeto material, e dall'opera e cinematografica da ai suoi obra, supporti, per e da esempio. obra cinematográfica aos seus suportes, por exemplo. E questo è sempre più importante visto il fatto Isso é sempre mais importante, che anche i nostri libri stanno trasformandosi e diventando degli ebook, per esempio. Tendo em vista que os nossos livros eles também estão se transformando e se transformando em livros digitais, por exemplo. Allora, per non fare il solito discorso sui nuovi media, Eu falei sobre os discursos das novas mídias. permettetemi invece di parlare di un esempio classico Me e persino, permitam falar de um exemplo clássico e persino quasi che ha un sapore d'antico, e, por sinal, ele tem quase um sabor antigo. e cioè il restauro É o restauro di Metropolis di Fritz Lang. de Metrópolis de Fritz Lang. Allora, questo film che è esse uscito filme- nel 1927 Que saiu em 1927. aveva una durata molto estesa Ele tinha uma duração muito longa. e pian piano i distributori hanno cominciato a tagliare la pellicola E devagarzinho os distribuidores eles começaram a cortar a película, o filme. e alla fine di Metropolis c'era rimasta solo un'ora e mezza, E no final Metrópolis ficou só em uma hora e meia. e quindi quasi solo la metà rispetto all'opera iniziale. É quase a metade em respeito à obra inicial. Allora, si sono cercate le pellicole in tutto il mondo Então procuraram os filmes em todo o mundo e pian piano si cerca di risalire verso l'originale, e devagarzinho se procura voltar ao original, di ricostruire quindi la pellicola originale. de reconstruir então o filme original. Ma ci si accorge di un'eterogeneità enorme delle fonti. Mas nós nos damos conta de uma heterogeneidade fundamental das fontes. Innanzitutto questa ricostruzione della pellicola originale Antes de tudo, essa reconstrução do filme original, può avvenire solo su un nuovo supporto, quello digitale. ela pode ser feita apenas em cima de um novo suporte, Allora, aquele digital. Ci possiamo domandare, è lo stesso film visto che non è più su pellicola? Nós podemos nos perguntar, é o mesmo filme visto que ele não está mais em uma película? Poi ci si accorge di un'altra cosa strana, il film fu distribuito fin dall'inizio Os filmes full distribuídos do final ao início, con delle versioni diverse. com versões diversas. Cioè si erano scelte proprio sapete che vengono girate più volte Então, le scene? procuraram escolher, vocês sabem que é girada várias vezes as cenas? Sono state scelte come la sequenza meglio venuta, quella meglio realizzata. Eles escolhem a sequência que veio melhor realizada. Per la coppia tedesca è stata scelta una sequenza.
Por exemplo, para uma cópia na Alemanha foi escolhida uma certa sequência. E per la copia che doveva circolare sul piano internazionale, E para uma cópia que deveria circular no plano internacional, un'altra sequenza, foi escolhida outra sequência. uguale sul piano narrativo, ma non esattamente la stessa. É igual no plano narrativo, mas não era exatamente a mesma. Allora, come ricostruire l'originale, visto che fin dall'inizio Então, como reconstruir o original, visto que desde o início, l'opera era plurima, era plurale? visto que desde o início a obra ela era plural. Poi un film esiste in sceneggiatura. Depois um filme, ele existe, In sceneggiatura c'è un scenario, existe num cenário. e ci sono le note di regia. Existem as notas do diretor. Ci sono tutti dei testi che quindi sono, come dire, i testi generativi per Existem todos os l'esecuzione del film. textos. Existem todos os textos que podemos dizer que são os textos gerativos da execução do filme. E in queste note E nessas notas ci sono scritti anche gli effetti speciali, come estão realizzare escritos degli effetti também speciali. como realizar os efeitos especiais. Ma non tutti gli effetti speciali sono stati realizzati nel modo migliore. Mas nem todos os efeitos especiais foram realizados do melhor modo. Oggi lo sappiamo fare. Hoje nós sabemos fazer. Allora cosa facciamo? Então, o que nós Prendiamo fazemos? le note di regia di Fritz Lang Nós e pegamos as notas do diretor Fritz Lang, prendiamo delle immagini che sono state girate per essere montate assieme, pegamos as imagens que foram gravadas para ser montadas juntas, per esempio sovrapposte, por exemplo, sobrepostas, ma che non hanno funzionato bene all'epoca perché non c'era la tecnica per porque, sovrapporle. e que não funcionaram bem na época, porque eles não tinham a técnica de sobrepor. Prendiamo questi materiali oggi Pegamos esses materiais e hoje ricostruiamo un effetto speciale che non è mai esistito prima, e reconstruímos um efeito especial que não existia antes, per essere più fedeli all'opera originaria. para ser mais fiéis à obra original. Cosa facciamo? O que nós fazemos? Allora vedete che se Então vocês podem ver interpretiamo que se interpretamos l'opera cinematografica a obra come cinematográfica autografica, como autográfica, realizzata una volta per tutte, realizada uma vez para todo mundo, dipendente da una storia di produzione irriproducibile, independente de uma história de produção irreproduzível, non possiamo ricostruire, nós não podemos reconstruir. dobbiamo rispettare i materiali, Nós temos que respeitar o material, quell'identità specifica, Aquela- lacunosa, parziale, aquela identidade específica parcial che ci è giunta, que che ci è arrivata, che ci è pervenuta, chegou até nós. in maniera spesso avventurosa De maneira aventurosa e parziale, naturalmente. e imparcial. Se invece interpretiamo Se ao il invés film disso nós interpretamos o filme come un'opera allografica, como uma obra holográfica che è radicata que é radicada su tutti i testi generativi che ne erano la em cima de base, todos os textos gerativos que come eram una na specie di base, notazione, perché c'era la sceneggiatura, como uma espécie de notazione, sì, di notazione, Di- di scrittura notazionale, de anotações. come la partitura, il testo di una musicale. Sim, Come- como uma partitura de um texto musical. Non a caso abbiamo anche il testo musicale, Não acaso nós che è temos stata também la o base texto per ricostruire musical, la sintassi del film. que foi a base para reconstruir a Cioè sintaxe i do filologi filme. hanno potuto ricostruire l'integralità del film a partire dalla Ou partitura seja, os musicale. filólogos, eles conseguiram reconstruir a partitura do filme, o Poi filme a partir da Ci sono le partitura. note di regia, Porque existem as notas ci sono gli do schizzi diretor, fatti a mano. existem as anotações feitas à mão. Se prendiamo tutto questo materiale, Se allora pegamos possiamo todo esse pensare material, nós podemos pensar di rieseguire il film. de refazer o filme. Allora, quando guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, fino al Então, 2010, quando nós olhamos aquilo que aconteceu nos últimos anos, até 2010, perché si era ritenuto perso almeno a mezz'ora del film, porque nós perdíamos pelo menos meia hora do e filme. invece a Buenos Aires è stata ritrovata una pellicola Em vez disso, em Buenos Aires foi reencontrada uma nova uma privato, película de uma pessoa privada, molto molto rovinata, muito estragada, ma quasi completa, pressoché mas completa, quase completa, ma in formato 16 mm. mas em formato de 16 milímetros. Allora, i filologi hanno dovuto in qualche maniera Então os filólogos eles tiveram que de qualquer maneira porsi il problema di come accorpare, di come mettere assieme resolver o problema de como encorpar, il colocar materiale junto già
ricostruito o material já reconstruído e quello nuovo e aquele novo, su un supporto digitale. em cima de um suporte digital. E dopo aver già preso delle decisioni come E quelle di depois de- ricostruire degli effetti E speciali. depois de já ter decisões de como, por exemplo, reconstruir efeitos especiais. Ma questa volta il quadro stesso dell'immagine Mas dessa vez, o quadro da imagem, non ha la stessa ampiezza, ela não tem a mesma amplitude. perché una parte in 35 mm e una parte in 16 Porque mm. é uma parte em 35 milímetros e outra parte em 16 milímetros. Allora, quando hanno composto Então- l'ultima copia, quella che potete oggi trovare in Então, DVD, quando eles compuseram a última cópia, aquela que hoje nós podemos encontrar em DVD, mantiene i due formati diversi, quindi improvvisamente lo schermo si... ela mantém os dois formatos diversos. Então, improvisamente, a tela ela se divide e si vede un cambiamento fortissimo di E quella si che è vê- la grana dell'immagine, e se vê uma diferença forte entre as duas imagens. della definizione A dell'immagine. definição da imagem. Quindi vedete quali problemi semiotici enormi Então- ci sono per guidare una pratica come quella del restauro. Então, vocês podem ver quantos problemas semióticos existem, como, por exemplo, a de guiar um restauro. E se ci mettiamo dalla parte del fruitore, dello spettatore, E se nós nos colocamos no lugar do espectador, cosa succede? Oggi uno compra un DVD, hoje uma pessoa compra um DVD, può vedere la copia omogenea, ela pode ver a cópia homogênea, ma parziale, mais parcial, può vedere la copia totale, ma ibrida, ela pode ver a cópia total, mais híbrida, può vedere la copia con il commento dello storico del cinema Ela che cerca pode- di spiegare ela pode ver a cópia com um comentário da história do cinema que procura explicar il perché di questo carattere eterogeneo. o porquê desse caráter heterogêneo. Può andare a trovare addirittura delle immagini originarie che sono Ela state pode- poi montate. Ela pode também ir procurar addirittura Le immagini originarie, as dei imagens, fotogrammi, as proprio imagens i fotogrammi originais, os originali. fotogramas originais. Insomma, vedete che quest'idea di lavorare sulla forma di vita di un oggetto, Então vocês podem ver que essa ideia de trabalhar em cima da forma de vida de um objeto, che ci porta ben al di là della sicurezza del testo, que nos leva do lado de lá da segurança de um che è texto, chiuso, definito, determinato una volta per tutte. que é fechado, definido, determinado de uma vez por todas. Questo accettare quindi di confrontarsi Esse aceitar de confrontar-se con delle opere che hanno una pluralità di com forme as di obras manifestazione que têm uma pluralidade de forma de manifestação. non toglie affatto un ruolo alla semiotica, Não to. non toglie, non leva, non Não sottrae, tira uma semiótica, ma lo amplifica, mas também não amplifica. lo rende ancora più necessario, Torna ainda mais necessário, sia sul piano della cura Seja- dell'opera culturale seja no plano da obra cultural, e quindi di una semiotica anche dell'edizione critica, então de uma semiótica também de edição crítica, e dall'altra parte è anche outra capace di parte- mostrare il ruolo della semiotica de outra parte é também capaz de mostrar o desenvolvimento, o papel da semiótica, nel guidare le forme di fruizione, no di guiar das godimento, formas de frição, de film, aproveitamento per de um filme, facendoci diventare un po' tutti nuovamente nos fazendo tornar todos nós novamente filologi. filólogos. Vi ringrazio. Obrigada. Domande. Grazie molto a Mayra per la traduzione. Un applauso anche a lei che è stata. Ok. Ok? Non so se ci sono domande? Non so. Perguntas? Alguma coisa? Scusa, ho visto che era molto lungo, no, abbreviato, è stata bravissima. Forse è venuto più spontaneo così. No? No, io non leggo più, lo faccio fare a lui. Se non riesco chiedo. È venuto benissimo, è così perché abbiamo dato un po' più di presa sul pubblico. Parabéns pela apresentação. Achei maravilhoso o exemplo com Metrópolis. O exemplo com Metrópolis ele trata mais a questão realmente do suporte da obra em si, né? E mesmo com isso, quantas coisas a gente pode entretecer, né? Realmente tantas leituras provoca, né?
Eu queria que você comentasse um pouco sobre os outros sistemas, ou seja, além do cinema, o cinema está inserido, mesmo como sendo uma obra de arte, enfim, uma expressão cultural, de linguagem, ele está inserido também com outro sistema, que é o sistema de mercado, e cada vez mais, né? Ou seja, a publicidade, como você falou, os cartazes que acompanham o filme, toda essa questão da preparar o espectador, toda essa preparação por conta do espectador, ela prepara o olhar do espectador. E cada vez mais hoje, a obra ela chega realmente junto com todo o aparato de publicidade, se a gente pensar nas grandes obras comerciais hollywoodianas, como chega já com o bonequinho do McDonald's, todo o aparato antes, realmente, vários trailers diferentes, o site específico do filme. Então, assim, as leituras semióticas, como acho que você falou um pouco durante o curso, às vezes elas eram muito recortadas. Por exemplo, se viu o cinema, uma obra fílmica que tinha várias linguagens, mas, digamos que você pode também enfoque a leitura de um pesquisador mais centrada só no texto, só na narrativa, não tanto em outras linguagens, como a música, enfim. Então, assim, como dialogar hoje em dia essa outra leitura semiótica, que além das próprias linguagens que tem, elas vão estar mais ligadas também com esse outro sistema de linguagens que é o mercado. Calma. Para entender bem a pergunta. A leitura semiótica, para ele entender direitinho a pergunta. A leitura semiótica. Além das várias linguagens, ou seja, pega delle varie linguaggi, come fare la relazione tra la opera e il sistema di mercato per rimanere più dentro degli altri prodotti. Hai capito, no? Allora, è difficile, grazie per la domanda. Então, obrigada pela pergunta. Non ho capito forse tutto, ma spero... Eu não entendi, eu acho tudo, mas eu espero... Può intervenire di nuovo se, mas você pode se la mia intervenir, risposta non è você pode soddisfacente. intervir de novo se a risposta dele não for satisfatória. Allora, vorrei rispondere... Allora, ho convocato molto questo concetto di identità. Eu pensei muito nesse conceito de identidade. Il concetto di identità può essere molto rischioso, ne abbiamo parlato anche ieri. E esse conceito de identidade ele pode ter vários riscos, nós falamos ontem isso. Se si pensa all'identità come qualcosa Se si pensa na di identidade como alguma coisa de definito una volta per tutte, definido de uma vez por di todas, radicalizzato. de radicalizada. Se invece pensiamo che questa identità Se ao invés disso nós pensamos que essas identidades è semplicemente una forma di determinazione é simplesmente uma forma de determinação di oggetti e soggetti dentro di dei processi objetos, relazionali dinamici, de objetos e sujeitos, um processo interacional dinâmico, allora la nozione di identità perde questo suo vizio. então a noção de identidade ela perde esse seu vício. Faccio notare che il testualismo forte Eu peço que você note que o textualismo forte ha rischiato di usare una nozione di identità arriscou usar uma noção de identidade estremizzata. extremizada. Tant'è che Nelson Goodman, Então, Nelson Goodman, che è stato alla base, no, della trattazione dei linguaggi que foi dell'arte, a base dos tratamentos de linguagem da arte, diceva che il testo è un'identità di compitazione, dizia que o texto ele é uma identidade de compitação. cioè si dice in inglese sameness of spelling, Em inglês, cioè quasi ci fosse la consecuzione sintattica univoca e non come se irriproducibile di un certo numero di segni. fosse o ponto sintático irreprodutível num ponto sintático. Ecco, invece quello che ho un po' proposto è di pensare che Em vez disso, aquilo que eu propus era de pensar che l'identità è permeabile que a identidade é permeável ed è sempre dentro una rete di intersezione con altri oggetti culturali. e é sempre dentro de uma rede com outros objetos culturais. Si potrebbe quasi parlare di una determinazione negativa, Nós podemos falar até de uma determinação negativa. un po' come in una visione sussuriana, se vogliamo. Um pouco como uma visão saussuriana, se queremos falar assim. Allora, in questa visione è chiaro che un Então, testo nessa visão, é claro que um texto non può essere usato, non può continuare a essere ele não analizzato pode continuar sendo analisado in maniera isolata. de maneira isolada. Bisogna invece in qualche maniera, come lei stessa ha detto, no? É preciso de qualquer maneira, como você disse, Seguirlo all'interno del modo con cui viene segui-lo no interior do modo como ele vem
implementato nel sociale, implementado no social, come viene accompagnato como ele vem da acompanhado altri testi de outros textos, dentro uno spazio di implementazione, dentro- quindi di fruizione, di dentro pubblicizzazione, de um eccetera. espaço de apreciação, de publicidade. E quindi anche l'analisi di un solo testo Então, a análise de um só texto, diventa un'analisi di corpus. ela vira uma análise de corpus. Ho appena pubblicato un libro, per esempio qui, non Eu per- acabei de publicar um livro, solo per raccontarle un po' come lavoro, só para contar um pouco com o meu trabalho, dove ho studiato un trittico di Francis Bacon, onde eu estudei un trittico, un quadro di Francis Bacon, um quadro de Francis Bacon. e per studiare questo quadro di Francis Bacon sono stato costretto a costruire E para diversi corpus diversi, con diversi corpus, estudar esse quadro, eu tive que construir diversos corpos. perché l'identità culturale di questa opera, Porque a identidade cultural dessa Non é obra, isolável. ela não é isolada. ho bisogno di una serie di intertestualità, Eu di attivare preciso de uma série un'intertestualità, de che intertextualidades, molte volte è un'intertestualità intersemiotica, que muitas vezes é uma intertextualidade intersemiótica. per esempio nel mio caso è letteraria. Por exemplo, no meu caso é literária. Ho bisogno di costruire un corpus ristretto delle opere dell'autore, Eu preciso construir um corpus restrito das obras do autor, perché per esempio c'è la ripetizione isotopica di alcune figure. porque, por exemplo, existe a repetição isotópica de algumas figuras. Posso trattare eventualmente anche il corpus delle dichiarazioni Eu dell'artista, posso tratar também o corpus das declarações do artista, ma non per usarle come un'interpretazione dell'opera, mas não para usar como interpretação de uma obra, ma per usarle come due corpus diversi mas para usar como dois corpos che diversos posso caratterizzare contrastivamente. que posso caracterizar contrastivamente. Sono quasi più interessato a vedere le discrepanze, le Às dissociazioni vezes eu estou até mais interessado em analisar as discrepâncias tra quello che pensava Bacon nelle interviste, per esempio, naquilo que pensava Bacon nas entrevistas, che por sono dei testi exemplo, mediatici, que no? são os textos imediatos, E quello che invece viene realizzato effettivamente nell'opera. e aquilo que vem realizado efetivamente na obra. E le tensioni e i contrasti E as tensões e contrastes, sono spesso più interessanti che le solidarietà, elas são geralmente mais interessantes que as solidariedades, perché descrivono un percorso trasformativo, porque elas descrevem um percurso performativo, una ricerca poetica, uma procura poética. e quell'opera sta all'interno di un passaggio, E aquela obra ela está no interior de uma e passagem. la posso caratterizzare all'interno di un percorso E estetico. eu posso a caracterizar dentro de um percurso estético. Quindi la stessa cosa in maniera meno, se vogliamo, aulica, meno come dire, estetica. o Então, a importante, mesma insomma. coisa de maneira menos estética, Lo possiamo per fare importante. dei piccoli testi mediatici come le pubblicità. Nós podemos fazer pequenos textos midiáticos, como por exemplo as publicidades. Che sono sempre legate a dei prodotti, quindi non posso studiare una pubblicità se non ho anche in mente qual è il Que prodotto. estão sempre ligadas aos produtos, ou São seja, le- eu não posso estudar uma publicidade São sem estudar o produto. Sono legate a una storia São della ligadas a uma marca, história da marca, con tutto un corpus di testi che la... com todo um corpus do texto. C'è sempre una campagna pubblicitaria, ma è solo un testo. Tem sempre uma campanha publicitária, mas é sempre um texto. Esistono formati diversi della stessa pubblicità. Existem formatos diversos 30 diversos secondi, da 15 mesma secondi, publicidade, minuto. 30 segundos, 15 segundos. Quindi, come vede, dobbiamo costruire più corpus. Então, como Anche você solo per pode studiare un solo ver, oggetto. nós temos que construir vários corpos, mesmo que estejamos estudando só um objeto. Ho risposto? Eu respondi? Pode fazer uma pergunta. Eu vou perguntar se todo mundo escuta, minha voz é... Aqui, professor. Minha voz tem microfone. Então, o senhor falou que a pessoa, no momento aqui, falou num momento que é crucial nessas semióticas sincréticas, que é a questão da pessoa que faz a partitura, por exemplo, não é a mesma que toca. O mesmo fato é, por exemplo, quem faz a poesia não é a mesma que recita, entende? E muitas outras coisas. Como é que fica a questão da autoria? Existe uma autoria da obra, de quem fez a partitura, mas existe aquele de quem expressou
que tocou a partitura também é autoria. O que é que o senhor acha da questão? E como fica a questão do plágio? Allora, esiste un'identità di quello che fa l'opera e quello che esecuta. Qual è questa identità e la questione del plagio, cioè di parlare di un'opera. Grazie della domanda, Obrigada. naturalmente molto interessante Obrigada a anche, pergunta, uma pergunta muito interessante. e che ci riguarda da vicino dentro, riguarda proprio strettamente le pratiche semiotiche. Que tem olhar exatamente nas práticas semióticas. Allora, tornando a Goodman, Então, voltando para Goodman, Goodman diceva che le esecuzioni Goodman dizia que a execução determinavano una classe di concordanza, determinava uma classe de concordância. cioè tutte quante le esecuzioni devono concordare in maniera Ou unitaria seja, todas as execuções devem concordar de maneira unitária per mostrare, para mostrar, per esibire, para exibir, per amplificare para l'identità amplificar propria dell'opera. a identidade da obra. Quindi l'identità dell'opera d'arte, per esempio musicale, Então, a identidade da obra de arte, por exemplo, a musical, è la stratificazione delle sue é a esecuzioni. estratificação da sua execução. Quindi vive di un suo arricchimento Então, costante, ela vive de um seu enriquecimento constante, anche perché senza esecuzione l'opera non esiste più. até porque sem execução a obra não vai existir mais. Ha bisogno di tornare presente. Ela tem a necessidade presente de se della tornar funzione. presente no presente da função. Ma cosa succede? Succede che l'esecutore Acontece que o executor, ha dei margini di libertà, ele tem margens de liberdade. cioè qualsiasi sistema linguistico, Ou seja, qualquer sistema linguístico, qualsiasi mediazione, quindi qualquer semiotica, mediação semiótica, si comporta come anche un ambiente. ela se comporta também como um ambiente. Qual è la differenza tra uno spazio strategico e un ambiente? Qual é a diferença entre um espaço estratégico e Che um lo spazio ambiente? strategico è chiuso, O espaço estratégico, ele é fechado. ha delle operazioni che sono predeterminabili. Ele tem operações que são pré-determinadas. Un ambiente invece è aperto. Um ambiente, ao invés disso, E in aberto, questo ambiente aperto nesse l'esecutore ambiente aberto, o executor, prende delle libertà ele pode ter liberdades. e in queste libertà comincia a autografare l'esecuzione, E nessa liberdade, ele começa a autografar a execução, a mettere la sua firma. a colocar a sua assinatura. Allora, quando per esempio Glenn Gould Então, por exemplo, quando Glenn Goodner suonava Bach, tocava Bach, non so, le suite inglesi, le suite inglesi, ha cominciato a introdurre delle pause ele começou a introduzir pausas che non erano scritte nella partitura, que não eram escritas na partitura, ma che sono comunque lecite, mas que são permesse. lícitas, permitidas. E nell'introdurre via via questi margini di libertà, nello giocare questi margini di libertà, Então, no jogo dessas margens de liberdade, infine abbiamo le suite inglesi di Glenn Gould, no final temos a mesma obra de che Glenn sono Gould, immediatamente distinguibili da qualsiasi altra que esecuzione di un são altro pianista. imediatamente distinguidas de outras execuções de outros artistas. Nel caso dell'architettura, No caso da arquitetura, lì abbiamo un bozzetto, un disegno, ali progetto, nós temos um projeto, um desenho, e poi abbiamo l'esecuzione. e depois temos a execução. Ma gli scultori e i pittori, Mas os escultores e os pintores, nell'eseguire le decorazioni dell'architettura, ao fazer a decoração da arquitetura, hanno tali margini di libertà eles têm tanta margem de liberdade e mettono in gioco una tale capacità e eles colocam em jogo produtiva, uma artistica, capacidade produtiva artística che finiscono con l'autografare quell'architettura. que eles acabam autografando aquela arquitetura. Quindi se crolla una chiesa, Se uma chiesa- se uma igreja cai, desaba, non pensiamo di poterla ricostruire immediatamente, a gente não pode pensar em reconstruí-la imediatamente. perché abbiamo il progetto, i disegni, Porque eccetera. nós temos o projeto, os desenhos e etc. Perché molti artisti hanno aggiunto in maniera autografica Porque muitos artistas adicionaram de maneira autográfica degli altri tratti. outros traços. Anche qui però c'è una differenza interessante, perché Aqui mentre também nell'architettura nós temos também uma diferença lo interessante. spazio Porque dell'espressione colocar na arquitetura o espaço da expressão
dell'esecuzione e da execução ha una sua definizione, há una sua delimitazione, há uma sua delimitação. e quindi un piano dell'espressione dedicato, Então é um plano da autonomo. expressão dedicado, autônomo. Uno fa un quadro all'interno di un certo tipo di spazio formale, Ele faz um quadro dentro de um certo espaço formal, relativamente autonomo rispetto a quello delle sculture relativamente autônomo em respeito àqueles das o quello esculturas di altre parti dell'architettura. ou aquele de outras partes da arquitetura. Nel cinema, No invece, cinema, ao invés disso, c'è tanta autograficità. tem tanta autograficidade. Pensiamo alle capacità dell'attore, Pensamos, por exemplo, na capacidade dos atores, che in un certo senso firma anche lui il que film. de certa forma ele também assina o filme. Ma qual è la differenza? Mas qual é a diferença? Che il piano dell'espressione del Que o film plano de expressão do filme, non ha un'autonomia di quadri, ele não tem uma autonomia de non quadros. possiamo scorporare, non possiamo Eu distinguere não posso distinguir il piano dell'espressione o plano da dell'attorialità expressão do autor dal piano dell'espressione, per esempio, del fotografo che ha do plano ripreso, de expressão, por exemplo, do che ha fotógrafo ripreso magnificamente un paesaggio, que conseguiu capturar magnificamente uma paisagem, o dal piano dell'espressione di un movimento di macchina ou do plano de expressão de um movimento de uma máquina molto virtuoso fatto dal cameraman. feita pelo cameraman. Quindi vanno studiati caso per caso, bisogna studiare Então é preciso estudar caso por caso e distribuire i ruoli di autorialità. e distribuir os papéis de Di autorialità con un sistema di compenetrazioni, com sistemas de compenetração. così come per le opere che non hanno Assim como, por un'identità exemplo, nas stabile, ma obras hanno que delle não têm uma varianti, identidade estável, mas têm variantes. non so se ho risposto. Não sei se eu respondi. Respondeu muito bem, obrigada. E eu queria dizer que no romanceiro, alguém fez isso algum dia. No romanceiro popular. Alguém fez construir uma narrativa algum dia. Mas essa pessoa se perdeu no tempo. E cada pessoa que diz a narrativa, ela acrescenta algo novo. Ela acrescenta algo novo, ela canta de uma forma diferente. Porque é um texto cantado. E é feito como se fosse para o teatro, de forma dialógica. Então, todos esses autores são autores também, porque acrescentam. E a gente não pode falar quem é o autor. Hoje, nós fazemos as pesquisas e dizemos o nome da pessoa que cantou o texto. Mas essa pessoa não é a autora do texto. Entende? E é complicado, porque outro dia eu estava numa cidade aqui do Nordeste e assisti uma peça teatral, que era o romance da Bela Infanta, que foi extraída das narrativas de Homero, da Odisseia. E esse romance, a Bela Infanta, ele existe em Portugal, na Espanha, no Brasil. Mas as pessoas não diziam que tinha autor. Porque elas não podiam dizer que era o autor. Mas elas poderiam dizer a obra de recolha. Elas deveriam ter dito a obra que recolheu. Que me parecia que eu conhecia essa pessoa em cuja obra eles se basearam. Aí eu quero saber até que ponto existe plágio nisso. Sì, plagio. Grazie. Obrigada. Allora, Então, innanzitutto vorrei, antes de tudo, eu c'è un queria... bellissimo esempio, ne vorrei aggiungere degli altri, solo per problematizzare un po' il quadro e poi magari rispondo sul plagio. É um ótimo exemplo, eu queria só exemplificar outras coisas para deixar claro e daqui a pouco eu respondo sobre o C'è quadro. tutto un problema, no, di semiotizzazione Existe todo um problema, né, de dell'oralità semiotização da oralidade e quindi della continua trasposizione di opere. E da contínua transposição de obras. Un caso abbastanza banale, per esempio, è quello delle ricette di cucina. Um caso muito banal é, por exemplo, aquele das receitas de cozinha.
quasi nessuno sa chi l'ha inventata, quase ninguém sabe quem foi que inventou, però poi arriva qualcuno mas depois chega alguém che decide di raccogliere una ricetta popolare, que decide recolher uma receita popular, la mette dentro un libro di cucina, un o ricettario, coloca dentro de um livro de receitas, ci mette un apparato se editoriale, coloca um aparato editorial, dice che è stato lui con la sua sapienza a saper scegliere la diz buona que fo- ricetta, diz que foi ele, com a sua sabedoria, de escolher a melhor receita tra le tante esistenti, no meio de tantas e existentes. diventa in un certo senso l'autore di quella E ele se ricetta torna, em certo ponto, o autor daquela receita, in quanto curatore. enquanto cozinheiro. Curatore. Se andate a rivedere la famosa zuppa al pesto di Greimas, Se vocês vão olhar, por exemplo, a famosa sopa de manjericão de Greimas, vi ricordate, no? Il famoso testo di Greimas, Vocês lembram o famoso la parte testo di che Greimas non analizza a parte que Greimas não analisa è proprio la storia di Philippon, é exatamente a história de Philippon, che è stato riconosciuto come uno dei primi que gastronomi, foi reconhecido como dos primeiros gastrônomos, che si attribuisce si attribuisce un ruolo di autore que diz ser o autor solo come curatore e selezionatore di ricette, só como o selecionador de receita, che non ha inventato lui. que não foi ele que inventou. Ancora un altro esempio, è vero che c'è questa capacità creativa straordinaria Ainda outro exemplo, é verdade que existe essa capacidade criativa extraordinária. nella cultura popolare di aggiungere, di modificare, Na anche cultura di complessificare a popular, volte le na robe. cultura popular de adicionar, de modificar, muitas vezes até de deixar mais complexo. Ma c'è anche il processo inverso, Mas também tem o processo inverso, che chiamiamo di solito kitsch. que nós chamamos de kitsch. Cos'è di solito l'opera kitsch? O que é a obra kitsch? Allora, si parte da un esemplare, Então, se parte de um exemplar, per esempio un quadro importante della tradizione religiosa del por 400, exemplo, é de um quadro famoso da tradição religiosa do 400, e dei pittori minori dos pintores menores cominciano a copiarlo começam a copiá-lo. per metterlo in altre chiese, Colocam em outras igrejas, per illustrare dei libri di preghiera, para ilustrar os livros de orações. e di passaggio in passaggio E de passagem em passagem, quei tratti stilistici aqueles traços estilísticos che erano definitori dell'opera que eram definidores de uma obra vengono perduti perché il pittore successivo se perdem porque o pintor sucessivo non è in grado di riprodurli. ele não está em grau de reproduzi-lo. Quindi il punto di arrivo finale Então, o ponto final è un'opera kitsch é uma obra kitsch che mostra solo, per così dire, il diagramma originario que dell'opera, mostra somente, vamos dizer, o diagrama original da obra, ma avendo perso larga parte dei tratti specifici. mas que perdeu grande parte dos traços específicos. Allora, questo cosa ci insegna? Ci insegna che nel caso Então, isso o que nos ensina? Ensina, por exemplo, que no caso delle opere popolari, das obras populares, tanto più lavorano per traduzione e tradimento, eles existem mais trabalho para tradução. traduzione e tradimento, Tradimento. tradire, Para tradução e a traição, tanto più c'è arricchimento, sviluppo mas também existe o enriquecimento e autorialità e autoralidade che di volta in volta si afferma. que sempre se afirma cada vez mais. Se invece si segue la logica dell'imitazione e Se em riproduzione, vez disso nós seguimos uma lógica de limitação da reprodução, il passaggio popolare a passagem popular, finisce per svuotare ela vai acabar esvaziando la semantica del testo a originale. semântica do texto original. Per quanto riguarda poi il plagio, sì, se si può ricostruire, Quando falamos, por exemplo, de plágio, se pode reconstruir si può ricostruire chi è stato l'autore originario di quem una foi tradizione, o autor original de uma tradição. è chiaro che si può ricostruire perfettamente l'autorialità É claro que se pode reconstruir perfeitamente a autorialidade e la dignità e a dignidade del primo inventore, do diciamo, primeiro del inventor, primo digamos creatore. assim, do primeiro criador. Però certo resta il problema di capire se gli altri conoscevano Mas certamente nós temos aí o problema de entender se os outros o conheciam
oppure se la trasmissione è avvenuta per copie di altre Ou se a copie, transmissão ela veio de cópias de outras cópias. oppure come ci raccontava lo stesso Goodman, Ou então, como nos contava o Goodman, per possibilità che storicamente anche accertata, che qualcuno faccia la stessa opera, que existe a possibilidade de alguém fazer a sua obra, senza conoscere gli esempi precedenti. sem conhecer os exemplos que vieram antes. Per esempio ci sono delle soluzioni musicali Por exemplo, nós temos soluções musicais che sono state elaborate nella tradizione europea, que foram elaboradas na tradição ma europeia, che erano già presenti nella musica africana, mas que estavam já presentes na música senza che lo africana, sapessero, sem que eles o soubessem, che venivano elaborate negli Stati Uniti ou que vinham ser elaborados nos da Estados un Unidos, compositore strano come Charles Ives, de um compositore compositor estranho, strano, americano, Ives, che lavorava sulla poliritmia. que trabalhava sobre a polirritmia. Quindi il plagio è sempre una sorta di archeologia, Então, o plágio ele é sempre uma espécie de archeologia arqueologia reconstruttiva reconstrutiva della genealogia di da un'opera. genealogia de uma obra. Perché due configurazioni semiotiche simili Porque duas configurações semióticas parecidas, non sempre affermano la stessa cosa, elas nem sempre afirmam a mesma coisa. cioè non sono un plagio, Ou seja, não é um plágio. perché io posso presentare lo stesso oggetto Porque, por exemplo, eu posso apresentar o mesmo objeto all'interno di uno spazio culturale diverso dentro de um espaço cultural e il diverso suo significato cambia e o completamente. seu significado mudar completamente. C'è sempre un aspetto pragmatico Ou seja, existe sempre um aspecto pragmático dell'implementazione, da implementação, della esibizione di un da oggetto, exibição de um della objeto, distribuzione e fruizione di un oggetto. da distribuição e apreciação de um E quindi in objeto. questo senso non c'è il plagio. Então, nesse sentido, não existe plágio. Come ci ha insegnato un po' ci hanno insegnato un po' le avanguardie, Como nos ensinou um pouco as vanguardas, in cui la ripresa di un oggetto tale quale, em que esattamente identico, não, la ripresa. la ripresa, Português, como é de português? dove si può, Um objeto acquistare, tal si qual, può acquistare, come ha fatto um Duchamp, objeto tal qual como ele é. acquistava un oggetto banale Pegar um objeto banal al supermercato e poi lo no portava dentro il museo supermercado, e depois ele levava esse objeto para dentro de um museu e cambiava completamente il significato e all'oggetto, mudava completamente o significado do objeto. senza che nessuno abbia potuto dire ma è un plagio dell'azienda che ha prodotto questo. Sem que ninguém possa questo dizer, isso é um plágio da fábrica que fez esse produto. Perché ogni oggetto può essere risemiotizzato. Porque cada objeto ele pode ser ressemiotizado. Risemiotizzato. Sim, ressemiotizado. La semiotizzazione è sempre una dinamica, non è mai fissata una volta per tutte. A semiotização ela é sempre uma dinâmica, ela nunca é fixa. Muito obrigada, professor. Foi uma resposta extraordinária Uma resposta extraordinária. e muito necessária a mim que trabalho com o assunto. Molto